Havendo norma legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária, em 22 de maio de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Ítalo Ciba, Tânia Bastos, Rocal, Rafael Luizo Freitas, Dr. Jorge Manaia, Júnior da Lucinha e Tereza Berger, 7. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício. A sessão é encerrada às 16h27. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente de trabalho, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes em seus gabinetes, presentes na casa, vereador César Maia, senhores funcionários da casa, convidados, temos aqui hoje um convidado aqui assistindo, um colega meu, doutor José Carlos, que tem anos de trabalho aqui na rede pública do Rio de Janeiro, está visitando aqui a Câmara, veio conhecer um pouquinho como é que funciona a Câmara Municipal. Eu queria completar o que discursamos ontem, porque o problema continua sem resolução final. Eu até anunciei ontem aqui no plenário que a Prefeitura tinha dado um passo atrás, e é verdade. Espero que o passo seja mais atrás ainda, a respeito do fechamento da maternidade Alexander Fleming, lá em Madureira. Eu hoje estive novamente na maternidade de manhã, porque ela, por ordem da Prefeitura, foi reaberta. A Prefeitura fez 2 ou 3 discursos diferentes, resolveu mudar 3 vezes o discurso, e agora o argumento é o seguinte: nós suspendemos o plano de contingência e vamos reorganizar a mudança da maternidade, vamos rever os planos em relação à mudança da maternidade, mas queremos fazer o famosíssimo 2 em 1. Ela quer fechar uma maternidade e a Prefeitura acha que a outra maternidade vai substituir aquela anterior. É só contar. Eu não sei se o pessoal que está trabalhando lá na Secretaria esqueceu a máquina de somar ou o computador. A maternidade Alexander Fleming, que funciona em Marechal Hermes, tem 80 leitos. 45 estão funcionando, 35 estão fechados. Então, não vem a Secretaria querer nos enrolar, dizer que vai expandir os leitos da maternidade para 80. Mentira! Os leitos já são 80, não estão funcionando porque ela não teve capacidade, há mais de um ano, não teve capacidade de colocar recursos humanos, nem de preparar as enfermarias com ar-condicionado, com as condições de trabalho ideais. A maternidade Herculano Pinheiro tem 57 leitos. Então, se você juntasse as duas, você ia juntar 80 com 57. Essa é a soma da junção das duas. Agora, dizer que vai mudar para uma maternidade e com 80 leitos vai substituir a outra que vai ser fechada, isso é mentira. Além do que, não é a mesma coisa para quem mora na área de Madureira, Costa Madureira, os bairros em torno, Bento Ribeiro, são 4 a 5 bairros no entorno, que as mulheres que fazem pré-natal naquela área precisam da maternidade que funciona há 80 anos. Ou seja, 80 anos aquilo funcionou, passou por vários governos, e agora o governo atual acha que para resolver a falta de profissionais na maternidade de Marechal Hermes, ele fecha a de Madureira. Nós tivemos hoje lá, eu coloquei algumas imagens até na nossa rede social, no nosso Facebook,
Eu coloquei as imagens das instalações da maternidade Herculano Pinheiro. Instalações de primeira qualidade. De primeira qualidade. Muito limpo, ar-condicionado, enfermaria, banco de leite, UTI neonatal, tudo aquilo que uma maternidade precisa. Tem dificuldades? Tem. Por quê? Porque faltam recursos humanos também ali. Porque falta uma sequência na compra de material. O material de consumo não é comprado. Muitas vezes faltam antibióticos, faltam luvas, faltam uma série de outros produtos. Um outro problema que a maternidade enfrenta são os contratos terceirizados. A empresa, já que a prefeitura não tem profissionais de administração mais, não tem administradores, porteiros, zeladores, não tem mais. Não faz mais concurso, ninguém quer fazer mais concurso na prefeitura para isso. Então, contratam empresas, terceirizam o serviço. A empresa terceirizada é a mesma nessa maternidade e na outra. 2 meses de salários atrasados. A empresa de segurança não tem salário atrasado porque mudou mês passado, não deu tempo de atrasar o salário. Empresa de limpeza, a mesma coisa, problemas com atraso de salário. Portanto, a maternidade tem tudo para funcionar. Não há razão para a maternidade Herculano Pinheiro ser fechada. Só se existe alguma coisa que a gente não sabe. E é isso que está me deixando bastante incomodado. Por quê? Há 1 ano atrás, o prefeito apareceu num sábado na maternidade, sem conversar com ninguém, juntou os profissionais que estavam no plantão e disse: essa maternidade vai acabar. Vou fazer aqui um hospital do olho. Ninguém entendeu absolutamente nada, mas o prefeito tem essas maluquices, a gente de vez em quando sabe que ele entra e fala alguma coisa sem pé nem cabeça. E era para acontecer isso, não fosse mais uma vez a reação dos funcionários, dos moradores da área, e eles voltaram atrás. Agora, outra vez, com um novo discurso. Primeiro, na página da secretaria, aparecia lá que o fechamento da Herculano Pinheiro seria para construir a primeira policlínica de cirurgias de pequeno porte do Rio de Janeiro. Nome lindo. Só que isso já existe. As 9 policlínicas do Rio de Janeiro, boa parte delas tem condições de fazer pequenas cirurgias. Não faz hoje por quê? Porque o prefeito deixou que fosse destruído completamente as policlínicas do Rio de Janeiro. Policlínica do Matoso, que é uma policlínica na Rua do Matoso, que é muito importante. A Policlínica de Bangu. Isso tudo antigamente se chamava PAN. PAN de Campo Grande, PAN de Bangu, PAN da Praça da Bandeira. Hoje são nomes bonitos. Policlínica. Embelezou o nome, piorou a qualidade do serviço, porque não tem profissionais para atender. Então, não há necessidade alguma de fazer uma policlínica ali. Mas, mais um erro clamoroso do governo, mais um problema político que o governo arruma para ele. Porque na hora de fazer a mudança, esqueceram de organizar. E foram descobrir, depois que anunciaram, depois que avisaram aos profissionais, vocês vão ter que ir para outra maternidade, as grávidas agora vão para lá, descobriram que lá não tem condições de receber. As 35 leitos fechados, os 35 leitos fechados, não tem ar-condicionado. E aí é muito difícil fechar uma maternidade que tem ar-condicionado, para botar para funcionar uma outra que não tem ar-condicionado. Fechar uma maternidade que tem profissionais a semana inteira, para botar uma outra que não tem obstetras. Por exemplo, amanhã à tarde, nós vamos assistir isso outra vez. Amanhã à tarde, a maternidade fecha as portas, leva as mulheres que estão para ter filho para outra maternidade, e na segunda-feira, quem não teve filho volta, e a maternidade reabre. Por quê? Porque sábado e domingo não tem obstetra no plantão. Então, senhores, esse caso é um absurdo, mas eu estava falando de uma outra coisa. O que está por trás, o que pode estar por trás disso? Não é possível que haja um erro tão clamoroso desse, não é possível que a Secretaria de Saúde não esteja entendendo o que está acontecendo. Ontem, durante o movimento lá na porta da maternidade, eu fui procurado por algumas pessoas, me apresentaram algumas pessoas que estavam na porta, e essas pessoas me contaram, evidentemente que eu não tenho como provar isso, o que eu posso unicamente fazer é dizer o seguinte: já vou dizer aqui antecipadamente, se fizer isso, prefeito, o senhor estava fazendo de maldade todo esse movimento. O que eles estão dizendo? A maternidade Herculano Pinheiro fica na Avenida Edgar Romero, em Madureira, em frente à estação do BRT Mercadão,
frente ao mercado de Madureira. A informação que nos deram é de que o prefeito tem feito reuniões com várias pessoas da área de Madureira, prometendo que iria furar o terreno da maternidade Herculano Pinheiro para construir um estacionamento subterrâneo, um grande estacionamento subterrâneo. Colocaria a maternidade ou a policlínica num segundo andar e para baixo ele abriria um grande estacionamento e entregaria esse estacionamento a alguém para explorar e ganhar dinheiro. Evidentemente, tem quem vai explorar, vai investir, vai para ganhar dinheiro. Nada contra quem quer ganhar dinheiro. Só não pode ganhar dinheiro com uma vantagem dessa do Estado, abrindo um estacionamento e deixando de ter uma maternidade no lugar. Então, eu já queria deixar avisado, se estivesse aí no Diário Oficial, eu vou ter paciência, espero estar vivo até lá, para ver o que vai acontecer. Porque ontem a Prefeitura mudou o teor das explicações pelas suas redes sociais. Não era mais fechamento da maternidade por causa da policlínica. Era o fechamento da maternidade porque existem problemas estruturais. Que problemas estruturais? Por que até agora não pararam a maternidade para consertar os problemas estruturais? Ou será que começaram a escavar e encontraram alguma coisa por baixo? Então, queria deixar essa mensagem para ficar aqui guardadinha no Diário Oficial. Prefeito, se aparecer um estacionamento lá, evidentemente que eu vou ter certeza que o senhor estava enganando as pessoas. Eu espero que não aconteça, eu espero que essa maternidade não feche com os argumentos técnicos. O CREMERGE hoje, o Conselho Regional de Medicina, mostrou claramente que é um absurdo fechar uma maternidade na área da cidade onde é maior a mortalidade materna. A área da 33, Madureira e adjacentes, é a área de maior mortalidade materna no município do Rio de Janeiro. A mortalidade é maior que a mortalidade do município inteiro, é maior que a mortalidade do Brasil, mortalidade materna. Por que esse interesse em fechar essa maternidade? Qual é a razão disso? Não dá para fazer. Se você pegar os 450 funcionários da Herculano Pinheiro e levar para a maternidade Alexander Fleming, que já tem 500, são quase 1.000 funcionários, não cabem 1.000 funcionários na outra maternidade. O outro argumento é de que hoje não existe mais hospitais com menos de 100 leitos, não são mais possíveis de administrar. Tudo bem, é verdade, não são possíveis de se construir. Mas um hospital que está administrado, porque a maternidade Herculano Pinheiro dá prejuízo? Até onde eu saiba, a Prefeitura não é a Golden Cross, a Amil, a Redditor, que quer ter lucro com as suas unidades de saúde. Eu acho que não é. Pelo menos eu imaginava que não fosse o ponto principal da Secretaria de Saúde, ter lucro no funcionamento das suas unidades de saúde. Portanto, senhores, amanhã os funcionários estão mobilizados, as 10 comunidades em volta da maternidade, como a comunidade do asfalto, estão todos mobilizados. Amanhã, às 10 da manhã, haverá um novo ato em defesa da maternidade Herculano Pinheiro, na porta da maternidade, às 10 horas da manhã. Aquelas pessoas que moram por lá, que são interessadas em evitar esse crime cometido contra as mulheres que moram em Madureira, fiquem nisso. E é pena que o nosso querido vereador Messina não esteja lá no governo agora. Eu lamento profundamente que eu hoje iria fazer essa pergunta àquele que eu chamei com toda a propriedade de primeiro-ministro. O ex-primeiro-ministro, eu ia perguntar aqui para ele: Messina, é verdade que o prefeito quer construir um estacionamento debaixo da maternidade e está fazendo essa manobra toda? Eu tenho certeza que ele iria me informar, agora eu acho que ele já não pode informar. E eu não tenho a mesma confiança de perguntar ao Sebastião Bruno. Se ele está dizendo que falaria a verdade, tenho certeza absoluta. Então eu espero que a gente consiga convencer, com os argumentos técnicos, que não deve ser fechada a maternidade Herculano Pinheiro. Um abraço, muito obrigado. E também espero, vereador, que o senhor inaugure a Clínica da Família lá de Rio da Prata, né? A população quer uma Clínica da Família. Eu espero que ela não mude de nome, né? O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos.
Boa tarde. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, cidadãos que nos escutam. Presidente, eu venho nessa tribuna na tarde de hoje para... Bom, primeiramente eu gostaria de tratar da votação que teve ontem no Congresso Nacional acerca da MP 870, a famosa MP da reforma administrativa. Foi justamente a medida provisória editada pelo presidente da República para enxugar ministérios e para reorganizar o governo no início do ano. A votação dessa medida provisória ela era importante justamente porque, caso ela caduque, caso ela perca a sua validade, toda a estrutura, toda a organização que o governo federal tem, simplesmente deixa de existir de um dia para o outro. E o que foi interessante, presidente, na votação de ontem, é que todas as pautas que, a meu ver, não tinham qualquer fundamento republicano, como, por exemplo, a retirada da autonomia investigativa dos auditores da Receita Federal e a própria pertinência, a existência do COAF debaixo do ministro da Justiça, Sérgio Moro, todas elas foram colocadas para deliberação no plenário. Alguns dias atrás, havia-se um acordo no Congresso para que essas questões fossem ignoradas, fosse aprovada a medida provisória retirando o COAF do Ministério da Justiça, que fosse reduzida a autonomia investigativa dos auditores da Receita Federal, que fossem aumentados os números de ministérios. Mas ontem não foi isso que aconteceu. Ontem a votação no plenário da Câmara Federal foi tomada de forma nominal, de tal forma que cada deputado teve que mostrar claramente para a população brasileira qual que era a sua posição, por exemplo, a respeito da estada do COAF debaixo do Ministério da Justiça. E não existe, presidente, uma explicação para isso que não seja relacionada, que não esteja relacionada às manifestações que vão ocorrer domingo no país e que tomam cada dia mais força perante a população brasileira. Justamente, presidente, porque a população brasileira entendeu a importância que tem a sua manifestação, a sua presença, para deixar claro para o parlamento de que atitudes absolutamente injustificadas vão ter que ser tomadas, mostrando-se o seu voto, mostrando-se o seu posicionamento, mostrando-se os seus argumentos, para que a população seja quem, no fim das contas, vai poder decidir acerca da pertinência ou não, acerca da boa representação ou não feita por um parlamentar. Passaram-se os tempos em que as votações simbólicas poderiam, nesse caso, por exemplo, acobertar motivos outros para a retirada do COAF. Passou-se o tempo em que votações simbólicas poderiam, por exemplo, ser utilizadas para se restringir a autonomia de investigação dos auditores da Receita Federal. No momento em que são justamente estes órgãos, o Ministério Público, a Receita Federal, que tomam a frente das investigações, que tomam a frente do combate aos atos de improbidade, de corrupção, de malversação de dinheiro público. E quando eu digo que o que aconteceu ontem na Câmara Federal não pode ser visto de maneira dissociada das manifestações de domingo, é justamente porque tudo que ocorreu no dia de ontem só teve espaço porque a população mostrou claramente que estava atenta e que apoiava a permanência do COAF no Ministério da Justiça, que era contrária à redução das autonomias investigativas, que era contrária ao aumento dos números de ministérios, e por meio de um movimento crescente, em que a opinião pública se faz presente a despeito da resistência, da relutância de se dar ampla cobertura a isso em muitos meios de comunicação tradicionais no país, mas sobretudo por meio de mídias sociais, foi possível demonstrar um forte clamor popular para que aquelas matérias fossem rejeitadas.
Infelizmente, presidente, no dia de ontem, a votação foi tomada de maneira nominal, mas por uma diferença de meros 18 votos. 210 a 228, o COAF, por exemplo, foi transferido para o Ministério da Economia. Não que de forma prática isso vá ter graves efeitos, até porque ninguém pode defender isso conhecendo a índole e a competência do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas o que foi lamentável, presidente, foi a direção apontada por essa decisão. Mas, por outro lado, o fato de ter sido por uma diferença de 18 votos, o que quer dizer que bastavam que 10 deputados tivessem votado de maneira mais consciente, de maneira mais republicana. O que quer dizer que, por exemplo, se 1/4 dos 80 deputados que faltaram à sessão, é claro que todos têm uma excelente justificativa, sempre aparece uma justificativa, mas o fato é que 80 deputados faltaram à sessão que deliberaria sobre a pertinência e a permanência do COAF com o ministro da Justiça, que deliberaria sobre as competências de investigação da Receita Federal no momento em que o país luta para se livrar dos maiores escândalos e mais práticas de corrupção e improbidade que tomaram conta do Estado brasileiro. 80 deputados faltaram à sessão. E se 1/4 desses estivesse presente votando de maneira consciente, o Brasil teria ido numa direção contrária. O Brasil não teria ido na direção da impunidade, na direção que dificulta e que reduz as competências de quem conduz e conduziu as maiores operações e a maior operação de combate à corrupção da história do país. Agora, o que é impressionante mesmo é que no dia de hoje, justamente por conta dessas movimentações e manifestações massivas, porque uma coisa que é clara e que a gente aprende é a importância numa democracia da população se fazer presente, seja nas galerias aqui da Câmara Municipal, seja em manifestações ordeiras, republicanas, pacíficas. A relevância disso se mostrou, por exemplo, no dia de hoje, quando os parlamentares do dito Centrão voltaram atrás e decidiram não mais limitar a atuação dos auditores da Receita Federal. Desistiram de seguir nesse caminho, optaram por rejeitar a emenda que já havia sido apresentada e aprovada na comissão especial, justamente por conta, eu repito, de massivos, constantes, contínuos e presentes apelos e manifestações populares. Então, presidente, eu queria concluir essa fala dizendo que as manifestações nesse domingo têm uma pauta muito clara: reforma da Previdência, pacote anticrime, aprovação da medida provisória 870, que talvez já vá à deliberação hoje na Câmara dos Deputados, talvez no futuro próximo no Senado da República. Manifestações justamente de apoio, manifestações populares, movimentações que nascem no âmbito da população brasileira que já está cansada de ver o país travado por conta de gente como, por exemplo, o deputado Paulinho da Força. O deputado Paulinho da Força, que deu uma declaração, teve a audácia de ir para os veículos de comunicação declarar de maneira pública que não aprovaria uma reforma da Previdência como a que foi encaminhada para o Congresso Nacional, porque, caso aprovada, o Brasil cresceria demais. O desemprego cairia, os investimentos apareceriam, os empregos abundariam no país e, a partir daí, invariavelmente, o presidente da República teria sua popularidade aumentada e disputaria o pleito de 2022 com chance real de vitória. E justamente por conta de não querer o presidente Jair Bolsonaro disputando a eleição em 2022, é que o deputado Paulinho da Força e outros deputados que pensam como ele se opõem, atrasam, desidratam a reforma da Previdência, atrasam as pautas que o governo coloca para tramitar no Congresso Nacional, não se preocupando com a população brasileira, não se preocupando com o estado de falência do governo brasileiro, que começa a ameaçar investimentos na pauta de educação.
E é uma contradição absurda ver quem critica os cortes, os contingenciamentos que precisam ser feitos, por exemplo, no número de ministérios, cortes de ministérios, contingenciamentos em áreas da administração pública, mas, ao mesmo tempo, negam a importância de uma reforma da Previdência. Negam, por exemplo, a tramitação de um pacote anticrime que vai combater a impunidade sistêmica que existe no Brasil, que vai combater os altos índices de criminalidade, que vai combater os mais de 60 mil homicídios por ano que nós temos no Brasil. Negam isso não olhando para a população brasileira, não olhando com espírito público para o futuro do Brasil. Negam olhando primeiro para os seus mandatos, para a sua permanência no poder, para as suas próprias perspectivas e para o seu umbigo eleitoral. E é justamente de maneira contrária a este tipo de gesto, a este tipo de atuação deletéria para o futuro do país, que a população brasileira, que o cidadão, que o brasileiro, foi às mídias sociais e começou a chamar as pessoas para virem às ruas, se manifestar pelas reformas, se manifestar por um caminho de prosperidade, se manifestar pelo futuro que todos nós queremos para o Brasil, a despeito do esforço que alguns fazem por conta dos seus interesses próprios, eleitorais ou pessoais. Então, presidente, eu queria concluir a minha fala reiterando o convite às manifestações do dia 26, reiterando que vão se tratar de manifestações ordeiras, republicanas, pacíficas, com pauta definida, com pauta pelas reformas, pelos projetos que têm tudo para colocar o Brasil numa trajetória de crescimento e de prosperidade. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento do vereador Dr. Jairinho, que requer a mesa diretora na forma regimental, inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, no projeto de lei número 1058 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Jones Moura, que dispõe de 20 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de inclusão na ordem do dia em regime de urgência do projeto de lei 1058 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o nobre vereador César Maia. A comunicação de liderança, senhor presidente. Para a comunicação de liderança. Que no Globo, no dia 21, saiu uma matéria que me pareceu muito relevante. História e memória vivem as turras, diz a antropóloga e historiadora Lilian Moritz Schwartz, com linguagem didática e acessível sobre o autoritarismo brasileiro, procura na história as raízes de uma sociedade hierarquizada,
violenta racista e tentada com frequência por soluções antidemocráticas. Senhor presidente, pediria que Vossa Excelência desse como lido e publicasse no Diário Oficial. Acolhida a solicitação de Vossa Excelência. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de Lei 604/2005, de autoria dos senhores vereadores Felipe Michel, Dr. Jairinho, Tiago Carribeiro, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Luiz Carlos Ramos Filho, Ítalo Ciba, Valdo Ciasa, Pela ordem. Júnior da Lucinha, Zico Bacana, Zico, Marcelino de Almeida, Cláudio Castro, Dr. Jorge Manaia, Rafael Luiz Freitas, Dr. João Ricardo, Marcelo Ará, Alexandre Esquerdo, Rocal, Eliseu Kessler, Wellington Dias, Jones Moura, William Coelho, Jaída Mendes Gomes, Marcelo Siciliano, Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, Professor Dalmir, Verônica Costa, Luciana Novaes e Rosa Fernandes, que dispõe-se a uma concessão de incentivos fiscais para o fomento ao esporte no município do Rio de Janeiro. Pela ordem. Pela ordem, o nobre vereador Rafael Luiz Freitas. A pedido de um dos autores, o vereador Felipe Michel, solicita o adiamento por uma sessão. Proposto o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Presidente, hoje nós temos aqui na nossa casa a presença de funcionários que eu gosto muito de chamar de servidores da nossa prefeitura, funcionários da nossa Iplan Rio. Estão ali na galeria. Vieram no dia de hoje, porque em conversas conosco, nós estamos notando que o governo municipal vem deixando a desejar muito com essa instituição tão importante para a sociedade, para o governo municipal, que resolveram vir hoje aqui. Resolveram vir e ouvir de nós, parlamentares, sobre esse pleito tão importante que seria a autarquização dessa instituição. E eu quero dizer a todos vocês que estão nas galerias, que daqui a um pouco os vereadores vão chegando mais. Eu vou fazer uso da palavra daqui a mais alguns minutos. Tem algumas questões que eu gostaria de colocar, então vou aguardar mais um pouquinho para depois, presidente, pedir novamente a fala, e aí eu entro num assunto muito específico que vem incomodando tanto a sociedade quanto o parlamento municipal e vem incomodando também pessoas do governo que querem o bom funcionamento da máquina pública. Obrigado, presidente. Senhor presidente, minha questão de ordem. A palavra. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Babá. Eu queria dizer que os companheiros que estão ali, eles fazem um trabalho importantíssimo para essa prefeitura, nos mais variados setores, né? Que os companheiros do Iplan Rio são responsáveis, inclusive, pelo avanço dessa prefeitura em setores onde a gente nem imagina, né? Se eles forem demonstrar tudo que fazem. E quero citar até uma coisa que, às vezes, a gente nem se percebe, mas, por exemplo, o que é uma coisa criada na prefeitura, que os taxistas, na verdade, utilizam, que é o Táxi Rio, é algo que também o Iplan Rio também tem a sua participação. Mas eles participam em todos os setores. Mas nós temos que agilizar, na verdade, transformar, para dar garantia a esses trabalhadores, técnicos de qualidade, para que o Iplan Rio seja uma autarquia. Então, dependendo da nossa bancada, vocês tenham ideia que terão total apoio, e eu acho que terão apoio desta Câmara dos Vereadores. É muito importante colocar essa situação, porque é algo que beneficia o município, é algo que beneficia também a garantia dos companheiros que fazem esse trabalho, não é certo?
Por isso, eu não queria me estender, mas dizer que os companheiros do Iplan Rio já deveriam, inclusive, estar funcionando como autarquia. E nós temos que agilizar dentro da Câmara para que isso seja realizado no mais curto espaço de tempo. Portanto, o apoio total da nossa bancada para os companheiros da Iplan Rio e que daqui a pouco seja uma autarquia, dentro de pouco tempo. Passa-se ao projeto de lei número 1058, 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui remissão e anistia de crédito tributário relativa a serviços de registro público cartorários e notariais e que trata o subitem 21.01 do artigo 8º da Lei 691, 24 de dezembro de 1984. O projeto recebeu o substitutivo número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 1226, 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, solicito adiamento por uma sessão. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de prioridade de discussão única, projeto de decreto legislativo 166/2019, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova o relatório de gestão e avaliação do Plano Plurianual 2018-2021, relativo ao exercício de 2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicitei, inclusive, durante 2 ou 3 sessões seguidas o adiamento para poder analisar. E queria parabenizar o trabalho da Comissão, né, de Finanças e Orçamento da Casa. Ela, inclusive, fez uma série de ressalvas sobre a falta de transparência, sobre a questão, inclusive, de alguns dados e programas que, por exemplo, apresentam na ação um valor supostamente investido e depois nos produtos não estão todos zerados e que isso são inconsistências no relatório da Prefeitura. Então, o trabalho da Comissão de Finanças foi muito bom e, portanto, o encaminhamento aqui do voto contrário não tem a ver com o trabalho da Comissão de Finanças, muito pelo contrário, tem a ver com os elementos apontados pela Comissão de Finanças, na nossa opinião, dão margem ao voto contrário, né, a esse relatório, e a gente precisa trabalhar para que a Prefeitura possa produzir relatórios mais transparentes e mais fidedignos em relação àquilo que a Prefeitura vem executando do ponto de vista do PPA, do ponto de vista da lei orçamentária. E aí há uma série de recomendações. Como o relatório não é definitivo, etc., e é a votação das contas que depois importa, mas mesmo assim a bancada do PSOL gostaria de marcar aqui a perspectiva do voto contrário, justamente pelas justificativas que os senhores podem ver, né, a ausência de que não está lá a referência às emendas parlamentares, a questão de que há ações em que os produtos não têm correspondência, há inclusive aqui um elemento fundamental da ação 1460 que tem a ver com cultura, que depois a gente não encontra, portanto há uma série de elementos, e aí deste ponto de vista eu encaminho o voto contrário da bancada do PSOL a este relatório, elogiando inclusive o trabalho da comissão em questão, mas discordando, já que a comissão deu voto favorável, mesmo com essas ressalvas que, na nossa opinião, dão base suficiente para que a gente vote contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, o projeto é em votação. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador dos vereadores Tarcísio Mota, Marcos Paulo, Paulo Pinheiro, Babá, Renato Silva. Passe a matéria seguinte pela ordem, o vereador Marcelo Siciliano. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
Eu vim aqui nesse momento, ao mesmo tempo, dividir muita felicidade com essas matérias que começaram a sair na imprensa hoje, através da imprensa, que o relatório final da Polícia Federal a respeito da investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a qual diz que houve obstrução de justiça por parte daquele vagabundo miliciano réu confesso, o tal Ferreirinha. Esse mesmo Ferreirinha que ao longo de um ano foi tido com toda a credibilidade pela imprensa, foi tido, guardado com 7 chaves e muito cuidado pela polícia, inclusive como proteção, no programa de proteção à testemunha. E eu venho aqui mais uma vez, presidente, dividir essa felicidade que, graças a Deus, iniciou o processo de eu ter definitivamente a minha vida de volta e apagar essa mancha que tentaram trazer na minha história de vida, que graças à história de vida que eu tive e que eu tenho, não foi possível com que esse bandido, junto com mais quantas pessoas, sabe-se lá, tentaram me incriminar nesse caso. Mas venho aqui também, presidente, pedir mais uma vez a força e a ajuda dessa casa, que fez um pedido, através do senhor, de proteção policial a mim, que até agora não foi respondido, sequer respondido pelo governador. A gente está vendo aí o relatório sendo entregue, houve obstrução, ao mesmo tempo que houve obstrução, houve um ano de perseguição à minha pessoa. Eu basicamente fui condenado pela sociedade através da imprensa, e hoje, um ano depois, prova-se que eu não tenho nada a ver com isso, e com certeza isso não foi coisa única e simplesmente do envolvimento de um idiota desse, chamado Ferreirinha. Claro que tem pessoas por trás disso, claro que foi uma conspiração, e eu continuo me sentindo desguarnecido, mais do que nunca agora que as coisas vão começar a vir à tona. Então peço aqui a sua ajuda, presidente, para que eu continue com a minha integridade física, da minha família, para que eu consiga definitivamente comemorar isso quando de fato for concluído e, se Deus quiser, provar toda essa covardia que fizeram contra mim e definitivamente, se Deus quiser, achar o mandante, achar todas as pessoas envolvidas, para que de fato cada um pague por aquilo que fez. Então fica aqui o meu pedido mais uma vez, dividir a minha felicidade, agradecer mais uma vez o apoio que todos os vereadores dessa casa sempre me deram desde o primeiro minuto do primeiro tempo dessa covardia que tentaram fazer comigo. Muito obrigado pelo carinho, a amizade de todos e a confiança e a credibilidade que assim me deram e não acreditaram nesse bandido e no que a imprensa repercutiu, e está aí a prova. Então acho que essa felicidade vem por vocês também, que mais do que nunca ficam de coração livre e tranquilo de que fizeram a coisa certa ao estar do meu lado. E agora mantenho aqui fazendo esse apelo, porque realmente essa conspiração foi uma conspiração muito pesada e não foi coisa de um idiota só. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Presidente, ainda aqui agora, nesse momento, trazendo uma fala importante na presença aqui dos funcionários que são servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Implan Rio. E aproveitando também que a maioria dos vereadores estão presentes, pessoas que já conhecem os problemas da Implan Rio, nessa questão da autarquização do Implan Rio, pessoas que estão, vereadores como, por exemplo, o vereador Paulo Messina, vereador Jairinho, o próprio presidente Jorge Felipe, pessoas importantes que precisam ouvir algumas questões aqui que eu gostaria de ter abordado no grande expediente, mas por uma questão técnica eu não consegui abordar, mas nós vamos trazer em outras várias sessões também. O problema é, vou tentar sintetizar aqui em 3 minutos, presidente, mas o problema é que a Implan Rio, ela não tem como garantir direitos básicos, como, por exemplo, o cumprimento de, inclusive, acordo coletivo. Isso já é algo que nos causa estranheza. A Implan Rio hoje, ela não consegue comprar, ela não consegue vender, ela não consegue contratar serviços, ela não consegue negociar com funcionários. Os integrantes da mesa de acordo coletivo da Implan Rio não têm autonomia, não conseguem gerir as próprias reuniões de acordo coletivo. Não tem renda própria, não vende serviço, como eu falei, depende 100%
do Tesouro, 100% da fonte 100 para funcionar. Eu estou dizendo esses itens porque isso, nobres vereadores, isso não é uma empresa. Isso, na verdade, é uma empresa que funciona com fachada de autarquia. Na verdade, ela é uma autarquia. Vamos usar melhor a palavra. Ela é uma autarquia que está funcionando disfarçado de empresa. Porque tudo que acontece na prefeitura com relação ao Planrio acontece como uma autarquia. E por isso, presidente, nós estamos aqui alertando a todas as bancadas políticas nessa casa que nós estamos nos aproximando do momento do basta. Olha, em 2017, presidente, partindo agora do meio para a conclusão da minha fala, em 2017, houve uma reunião de acordo coletivo, aonde que a ata do acordado com o governo municipal e a Planrio, essa ata já acordada, essa ata sumiu. Hoje é alvo do Ministério Público do Trabalho. E até hoje não se fala desse acordo de 2017. Aí passou 2017, passou 2018, quando chega esse ano, vem um novo acordo coletivo para acertar o IPCAE, só que se esqueceram que já teve acordo coletivo em 2017, já teve em 2018 e querem agora só acertar 2019. Não querem enxergar que por lei, inclusive, tem que pagar com retroativos. Então, são por todas essas questões que nós estamos aqui, inclusive como presidente da Frente Parlamentar, em defesa da autarquização da Planrio. Nós agora vamos requerer essas informações do governo. Nós vamos nos debruçar nessas causas que dignificam o servidor da Planrio. E nós vamos querer respostas. Eu acho que o momento do basta, presidente, agora para concluir, o momento do basta é o momento em que acontece a mobilização da classe. O momento do clamor popular. É o momento em que a Planrio vai mostrar ao que veio, vai mostrar a sua importância, porque se não estão reparando e notando a sua importância, eles vão fazer barulho e nós faremos denotar isso ao governo municipal do Rio de Janeiro. Vereador Raul, concluir. Para concluir, presidente, nós queremos deixar esse recado ao governo Marcelo Crivella, que venha a finalmente, após quase 11 anos de luta de autarquização dessa instituição, que venha hoje a ter a hombridade de resolver esse problema de mais de uma década da instituição, dar os retroativos, cumprir acordo coletivo e transformar esta empresa em autarquia. E nós vamos fazer isso acontecer, porque a Câmara Municipal quer, o povo quer, os servidores querem pela própria dignidade dos trabalhos que acontecem. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 632/2017, de autoria dos vereadores Renato Cinco e professor Célio Luparelli, que cria a área de proteção ambiental da floresta do Camboatá, no bairro de Deodoro, do município do Rio de Janeiro, e da outra providência. A matéria recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1140-A de 2019, de autoria do senhor vereador Major Elitusalém, que dispõe sobre a instalação de sistema eletrônico de sensores com alerta sonoro de emergência nas cachoeiras, localizada no município do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1148-A 2019, de autoria da vereadora Fátima da Solidariedade, que dá o nome de Bibi Ferreira a um logradouro público inominado no município do Rio de Janeiro. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão em quarta sessão. Projeto de resolução número 14, 2018, de autoria do vereador Jones Moura, que cria a Comissão Permanente de Segurança Pública e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A matéria voltará em segunda discussão, em quinta sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 835/2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre a celebração de convênio entre o Poder Executivo e a Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão de Justiça e Redação. Permitir o parecer, vereador Tiago Carribeiro. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Nobre vereador. Vereador Rafael Luiz Freitas, por favor, permitir o parecer. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Átila Nunes. Permitir o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Vereadora Vera Lins. Pela ordem. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Vereadora Tereza Berger. Pela ordem. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Rafael Luiz Freitas. Vereador Rafael Luiz Freitas. Favorável. Parecer favorável. Em discussão. Pela ordem, vereador Renato Simon. Obrigado, senhor presidente. Eu me inscrevi para lamentar a atitude do líder do governo, vereador Jairinho, que apresentou agora uma emenda ao projeto de construção da área de proteção ambiental da Floresta do Camboatá, apenas com o objetivo de que o projeto não seja votado. A prova disso é que a emenda ridícula diz que o projeto tem que obedecer à lei. Ora bolas, precisava colocar uma emenda no projeto para dizer que o projeto tem que obedecer à legislação? Não precisava. Isso foi feito porque o governo Crivella, o vereador Jairinho, são inimigos da natureza. Inimigos. No momento em que o planeta se vê diante de um colapso ambiental, no momento em que nossa cidade sofre com as enchentes, sofre com problemas ambientais, o que quer o prefeito Crivella e o vereador Jairinho? Derrubar 100 mil árvores, 100 mil árvores, para colocar o autódromo no lugar de uma floresta. Algo incompreensível. Eu ainda não sei qual é a jogada, como pretendem roubar, como pretendem
ganhar dinheiro com esse projeto, que a única justificativa para se destruir uma floresta, para se colocar o autódromo no lugar, é jogada escusa. Quem ganha com a destruição dessa floresta? Quem vai encher o bolso de dinheiro com a destruição dessa floresta? Nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos continuar na luta contra a construção do autódromo na floresta do Camboatá. Vamos continuar na luta contra a construção da floresta do Camboatá. Vamos, inclusive, usar todos os meios, até a criminalização, a imputação penal de quem tentar destruir aquela floresta, pois aquela é uma floresta protegida pela lei da Mata Atlântica. Tentar insistir em cometer esse crime vai trazer consequências para quem insistir. Nos aguardem, que nós não vamos desistir de defender a floresta, e se essa floresta for destruída, nós vamos militar para punir os responsáveis pela destruição dessa floresta. Pela ordem, o vereador Marcelo Ará. O meio ambiente é o que nós temos de mais sagrado. Não podemos usar a bandeira do meio ambiente para fazer políticas covardes, de oposição, de disputas, às vezes falta de assunto, e querer colocar uma casca de banana num projeto tão positivo para o município do Rio de Janeiro, é geração de emprego. Não tem R$1 de dinheiro público, é dinheiro vindo de fora para o desenvolvimento da nossa cidade, no momento de crise do nosso país. Poucas vezes vimos o município, junto com o governo do estado e o governo federal alinhados. Tivemos um evento, semana passada, onde estava o prefeito, o governador, o presidente da República. Como isso vai ser positivo para o nosso município? E querem colocar uma casca de banana num projeto desse? Uma área de proteção ambiental? A Secretaria de Meio Ambiente do Estado já aprovou. A Secretaria do Município já aprovou. Então eu continuo firme aqui no município, com a comissão pró-autódromo, pró-desenvolvimento do município do Rio de Janeiro. Vereador Caiado continua firme na Alerj com essa luta. E o governo federal, o Poder Executivo, vai fazer de tudo para presentear o Rio de Janeiro com um equipamento desse, que vai colocar a nossa cidade no patamar que ela realmente tem que ficar, turístico, de desenvolvimento econômico também. Com a palavra o vereador Jairinho. Pela ordem, o vereador... Posteriormente, o vereador Tiago Carribeiro, presidente. Não, Jairinho. Virou bagunça, presidente. Palavra pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, olha só como é que são as coisas. O vereador Renato Cinco, com alguns outros vereadores, legitimamente acabou de assinar um substitutivo tirando de pauta um projeto do governo, que era para captar 150 milhões para o município. Eu acho que o município vai muito bem para recusar dinheiro de cartório. Os cartórios estão muito mal para poder passar dinheiro para o município. Então, o vereador Renato Cinco e alguns outros vereadores assinaram um substitutivo para que não fosse votado dinheiro para o nosso município, né? Agora vamos ao projeto, o qual é o objeto da ação. Primeiramente, é importante que dê uma bússola ou um GPS para o vereador Renato Cinco, para ele encontrar o local onde que ele está se referindo, porque definitivamente não conhece, né? Aquele local
é cercado de comunidades carentes e precisa de carinho e ordenamento. Aquelas pessoas que moram naquele entorno, as pessoas precisam morar num lugar decente. Precisa morar num lugar que seja digno. E a população, para esse projeto de lei, ainda não foi consultada. Tem que ter consulta pública para saber se a população é a favor ou contra o empreendimento dessa magnitude naquele local. Então, as coisas aqui na Câmara têm que ser feitas com responsabilidade. Acabaram de emendar um projeto que iria botar dinheiro no município, dos cartórios, e ficam reclamando de um terreno que era do Exército e até hoje não foi invadido por isso, e que agora a gente pode conversar aqui para fazer uma taxa de ocupação pequena e pedir para que o projeto de lei faça com que os empreendedores privados tomem conta da área, preservem a natureza, preservem as árvores, preservem as espécies nativas. É para isso que serve a legislação. É para poder fazer de forma inteligente com que a iniciativa privada tome conta do público e não deixar largado de qualquer jeito. Não é contra tudo. Pela ordem. Eu vou falar um negócio, aonde pode tudo, não pode, aonde não pode nada, pode tudo. Os ambientalistas, eles vão bater palmas para esse projeto. Bater palmas para esse projeto. Por quê? Eu tenho certeza que nós vamos criar um fórum aqui dentro da Câmara para discutir o que vai acontecer com aquele ente, com aquela empresa que vai tomar conta daquele espaço. E aí sim nós vamos proteger a natureza. Não é deixando a Deus dará para uma ocupação irregular, de forma desordenada, desmatando toda a floresta. Tenho certeza que se nós não botarmos uma legislação ali para aquele lugar, daqui a 5 anos nós temos um chapadão ali naquele local. Eu quero saber quem vai ficar sentado ali, com pica-pau na mão, tomando conta da área daquele tamanho. Quem que vai se prestar um papel desse? Será que o senhor vereador vai colocar uma guarita na porta do terreno e vai ficar tomando conta para ninguém invadir? Ou vai deixar a iniciativa privada tomar conta do terreno e fazer um projeto que gere recurso, que gere economia, que proteja o meio ambiente, um projeto inteligente para o local? Nós não estamos aqui, não é para ser contra, nós estamos aqui para fazer a legislação que proteja os locais. Eu quero que proteja a vegetação, mas não é proibindo tudo que nós vamos chegar nesse objetivo. A gente precisa sentar aqui e fazer um fórum de debate em que a gente possa ordenar aquilo que é possível. Nós temos, gente, um investidor privado querendo colocar no Rio de Janeiro, em plena crise, dinheiro, e a gente quer o quê? Quer expulsar esse pessoal daqui? É isso que é ser, é isso que é proteger a natureza? É isso que é gostar dos munícipes do Rio de Janeiro? É isso que é responsabilidade social? Preste atenção naqueles interesses eleitoreiros. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. 3 vereadores já fizeram uso da palavra. Nós vamos votar o projeto e depois eu concederei a palavra pela ordem. Me pediu primeiro o vereador Marcos Paulo, o vereador Tarcísio Mota e o vereador Tiago Carribeiro. Digo, primeiro Tiago Carribeiro, Marcos Paulo e Tarcísio Mota. E no outro bloco, o vereador Leonel Brizola, Renato Cinco e Raimon. Em tramitação ordinária. Em discussão o projeto de lei 835 de 2018. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
Para encaminhar a votação, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, autor do projeto. Boa tarde. Esse projeto, o intuito desse projeto da celebração desse contrato entre os Correios e a Prefeitura é porque a gente na Zona Oeste lá identificou que nas comunidades carentes, as comunidades vulneráveis, que têm uma vulnerabilidade social, as pessoas que precisam receber suas cartas, elas muitas das vezes são obrigadas a contribuir com a associação de moradores. E a gente também sabe, né, que essas associações de moradores, pela questão da vulnerabilidade social, estão nas mãos de determinadas pessoas que, por não receberem a contribuição, não entregam as cartas. Isso é uma solicitação dos Correios. Eu tive com o superintendente dos Correios. Isso acontece em outras cidades, outros municípios que têm problema da entrega das cartas, onde a prefeitura ela disponibiliza o equipamento, seja a clínica da família, escola, uma sala, treina o funcionário e dá todo o equipamento para que possa ali ser um polo de distribuição, de entrega dessas cartas. A ideia é a gente sair desse problema, dessas comunidades, onde essas pessoas muitas das vezes perdem emprego, perdem chamadas para concurso, enfim, a gente vai estabelecer com a Prefeitura uma conversa para que ela possa, nessas comunidades onde está tendo esse problema, oferecer e celebrar esse contrato. Então, eu gostaria de pedir a todos os colegas que votassem favorável ao projeto. A matéria está em votação. Exige o quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Como voto, senhor de vereadores. Comunicação de liderança, senhor presidente. Comunicação de liderança. O meu, pela ordem, é uma comunicação de liderança também, vereador Tarcísio. Vou encerrar a votação. É encerrada a votação. Votaram sim 38 senhores vereadores, não nenhum. Impedido regimentalmente votar o presidente. Como voto, vereadora Rosa Fernandes. Sim, 39. Vereador Hinaldo Silva. Sim, 40. Vereador Tiãozinho de Agaré. Sim, 41. Vereador Raimon. Sim, 42. Vereador Dr. Jairinho. Sim, 43. A matéria está aprovada. Volta em segunda discussão. Pela ordem, o vereador... Comunicação de liderança, comunicação de liderança. Para comunicação de liderança... Eu nem pedi para declarar voto. Tá. Para comunicação de liderança, vereador Tarcísio Mota.
Senhor presidente, senhores vereadores, para comunicar aqui pela liderança do PSOL, posicionamento do nosso partido, nossa bancada, absolutamente favorável à questão da floresta do Camboatá se tornar uma área de proteção ambiental e destacar aqui o absurdo que será a construção desse autódromo. Se o vereador Marcelo Arar, que fez um discurso enorme aí agora, aparecesse na CPI das enchentes, já que ele faltou a todas as atividades, talvez ele entendesse um pouquinho melhor das questões ambientais que cercam a cidade do Rio de Janeiro. Mas é um vereador que, na verdade, se mostra muito interessado em vir para o microfone defender interesses privados, né, no lugar de discutir o que é melhor para o interesse público. Acho que é uma vergonha um vereador que falta todas as atividades de uma CPI para o qual ele está nomeado, depois vir querer falar contra a questão do meio ambiente no microfone. É uma vergonha que isso aconteça. Segundo, eu acho importante, queria saber do líder do governo, que aliás foi líder do outro governo, quantos projetos de reurbanização das comunidades no entorno da comunidade da Floresta do Camboatá a prefeitura apresentou, já orçou, está fazendo. Se sua preocupação é a dignidade das pessoas que moram lá, o senhor devia apresentar o que o governo fez para que aqui houvesse dignidade. Mas agora não, é de verdade mesmo. O senhor, no final das contas, não aprendeu nada com os mega eventos, que o senhor era líder aqui e deixou passar tudo do jeito que foi, porque no final não podemos espantar a iniciativa privada. Aí está lá um montão de equipamento público largado, um montão de direito da prefeitura, dinheiro da prefeitura investido em equipamento que não serve para nada na cidade hoje, ou serve para muito pouco. Estão lá uma série de escândalos. Agora o senhor é líder do outro governo, do governo responsável, inclusive, que agora está hoje na CPI. Percebemos que tem obra de drenagem que não está feita, porque a prefeitura se endividou muito com as obras lá do Parque Olímpico, as obras das Olimpíadas. Mas é isso, né? O senhor foi líder de um governo que só interessava a iniciativa privada e agora também há uma distância entre o que a gente vai defender de interesse público da cidade, quem vive, e quem está, na verdade, só interessando a situação do interesse privado. E queria alertar o líder do governo, nobre vereador Jairinho, com todo respeito, que esse negócio de conseguir dinheiro a qualquer custo está derrubando o Crivella nesse processo de impeachment. Porque é disso que se trata, né? O cartório, estamos abrindo mão de 150 milhões, não, estamos querendo 150 milhões para abrir mão de 240, 300 milhões. O vereador Jairinho cometeu um ato falho e revela, né? Um projeto feito a pedido dos cartórios. É um projeto que vai beneficiar os cartórios que têm que pagar muito mais do que esses 150 milhões. E todo mundo sabe disso. De novo, o prefeito e o seu líder ficam confundindo a cabeça de todo mundo aqui tentando falar discurso, porque na verdade estão beneficiando apenas o interesse privado nessa história toda. A bancada do pessoal, ao contrário, está preocupada sim com a questão ecológica, está preocupada com a questão ambiental, está preocupada com o destino que tem que ser dado àquela floresta, e aquela floresta tem que ficar em pé. É uma área de transição entre os dois maciços, é uma área que tem espécimes de flora e fauna que estão sendo estudados, e a gente sabe muito bem que o autódromo podia ser construído em várias outras regiões da cidade. Não é uma discussão de um ou outro, ou floresta ou autódromo. E mesmo que fosse entre a floresta e o autódromo, eu fico com a floresta. E a prefeitura pode muito bem construir o autódromo em outro lugar. É pela vida que a bancada do PSOL vai votar, é pela vida que a gente vai resistir à construção desse autódromo lá na Floresta do Camboatá. Floresta do Camboatá em pé e viva. Para a comunicação de liderança, o vereador Tiago Carribeiro. Mais uma vez, eu acho que boa parte da bancada do PSOL não conhece a região de Deodoro. Lá não é Parque Olímpico, vereador Tarcísio. Lá é o Parque Deodoro. Se você for lá nos finais, se você for lá nos finais de semana, eu lhe convido para ir lá, você vai ver como é que a população local da região aproveita. Você vai ver como a população local da região aproveita. Você vai ver também que ao lado, você tem comunidades também que eram florestas maravilhosas na cidade do Rio de Janeiro e hoje viraram a favela da Pedreira, do Chapadão. Se a gente largar aquela área, talvez vire mais uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro,
que vai dar mais trabalho para a gente cuidar, vereador Tarcísio. Mas é importante que vocês conheçam a cidade, não só de ouvir falar pela televisão. É importante que vocês vão lá no local, que vocês saibam o que acontece nessas comunidades. O prefeito César Maia fazia o Favela Bairro. Na gestão passada é o Morar Carioca. Você conhece esses programas, vereador Tarcísio? Acho bom conhecer. Você que tenta tantas vezes ser governador, precisa conhecer programas importantes do Executivo que tira o pobre da lama. Que tira o pobre da lama quando faz chuva e quando faz sol, tira da poeira, vereador Tarcísio. Mas isso não se conhece pela televisão, não. Isso a gente tem que ir lá para poder conhecer. E outra coisa, vereador Tarcísio, chama-se crescimento sustentável. Um projeto desse precisa de licenciamento ambiental. Existem hoje diversos mecanismos de compensação ambiental. O autódromo não vai chegar lá entrando, desmatando tudo, acabando com o lago, tirando a fauna e a flora que ali existe. Muito pelo contrário. E o que tirar terá que recompensar, porque eu não tenho dúvida que a fiscalização será mais pesada do que nunca. Agora, dá lá para a cidade do Rio de Janeiro um ganho que não tem tamanho, que é a nossa maior vocação, que é o turismo. Mas vocês também não estão preocupados. Vocês não estão preocupados com o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Vocês não estão preocupados a dar vida a também aquela região da cidade que de uma certa forma precisa. Vocês não estão preocupados a dar emprego para quem não tem emprego. Isso vocês não estão preocupados. Mas a gente entende bem, essa demagogia já é antiga. Mas passa a frequentar mais as comunidades e você vai ver a realidade da qual eles estão vivendo e se eles precisam e devem continuar vivendo assim. Senhor presidente, verificação de quórum. Solicitada verificação de quórum. Vou proceder à verificação. Isso é covardia. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 senhores vereadores. Segunda bancada. 1. Terceira bancada. 1. Mesa 1. 13 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para terça-feira às 14 horas. Está encerrada a sessão.